Oi gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Sandro é assassinado. Ângela confessa seu amor por Leonardo. E não acaba por aí. Salma se alia a Álvaro para separar Ângela e Leonardo. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal, de 3 a 7 de junho. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Álvaro diz a Samantha que já tem tudo pronto para transferir Clarinha para o Hospital Vega. Samantha diz que o diretor de transferências de paciente é Leonardo e que todo o processo ele terá que ver com ele. Álvaro diz que eles estão falando de Clarinha, mas Samantha diz que não irá intervir e que é Leonardo quem decide se ela vai para o hospital. Ângela recebe o boleto de pagamento da universidade. Álvaro diz a Samantha que ela tem o poder para agilizar os trâmites de Clarinha se quiser. Samantha diz que ele disse bem, se ela quiser, e que não há motivo para querer. Ela diz a Álvaro que eles irão assinar um contrato pré-nupcial que preparará com seu advogado. Padre Marcos liga para Ângela e diz que um cliente se interessou pela casa da avó dela, mas que quer pagar um preço muito baixo. Ele comenta que uma criança do povoado se intoxicou, que não há ninguém para ajudá-los e que ela faz muita falta ali. Ângela garante que vai voltar como médica em Real do Mar. Samantha conversa com Leonardo para agilizar os trâmites da transferência de Clarinha para o Hospital Vega. Ela diz que espera que ele não coloque empecilhos na transferência por Clarinha ser irmã de Álvaro. Leonardo diz que é um profissional e pede que Samantha não o compare com Álvaro Vilas Lobo. Ele diz a ela que Álvaro não vale a pena e que só se casou com ela para tirar proveito de sua posição social e essa é a verdade. Samantha se sente uma grande idiota ao ouvir as palavras de Leonardo, que só faltou chamá-la de burra por seguir sendo manipulada pelo cão safado. Aníbal vai atrás de Ângela e diz que ela está lhe devendo 40 mil e que tem um documento onde ela assinou sua responsabilidade. Ângela fica assustada, mas enfrenta Aníbal, dizendo que o que ele fez a ela, fez a várias outras. Aníbal manda ela não se meter onde não deve e ordena que retire a denúncia. Samantha diz a Leonardo que não quer que ele se meta em sua vida. Leonardo diz várias verdades para a cara de tamanco, que ela se sente dona da tranquilidade de seu pai, da saúde de sua mãe e que ela tem atormentado os próprios pais por seus caprichos. Léo diz que é muito curioso que os exames dela tenham desaparecidos e que parece muita casualidade ela ter tomado vários comprimidos exatamente no dia que ele iria ver Beatriz. Leonardo acredita que Samantha fingiu sua tentativa de tirar a própria vida e ela, furiosa, manda ele sair de seu escritório. Nancy descobre que Guilherme desapareceu através de um anúncio na internet. Ela vai atrás de Luz e revela que parece que Guilherme desapareceu e Félix está acusando ela de tê-lo raptado. Luz fica perplexa e acaba desmaiando com tanta pressão. Yolanda diz a Aníbal que ele está dando passos em falso e que não deveria ter ido atrás de Ângela na universidade. O inspetor da polícia vai à pensão atrás de Yolanda e Aníbal se esconde. Ângela está preparando o jantar de Mirta e Leonardo chega ali. Léo diz que foi ver sua mãe pela tarde e que ela disse que ela não lhe deu os remédios e não a atende. Ângela fica indignada e diz que é muito cuidadosa com isso. Leonardo diz que sabe, mas acontece que está com várias caixas de remédios fechadas. Ângela diz que tem feito seu trabalho como deve ser, mas Leonardo diz que isso não depende dele. Ângela fica abalada e garante que Mirta está mentindo. Léo diz que sua mãe já não quer que ela a cuide e que sabe perfeitamente quem ela é e também sabe quem é sua mãe. Leonardo diz que não quer que Mirta siga maltratando. Ângela diz que vai arrumar suas coisas e ver o que pode fazer. Leonardo pede que ela aceite sua ajuda, mas Ângela quer resolver tudo sozinha. Leonardo quer ajudar Ângela conseguindo um emprego para ela e um lugar para morar. Ângela não aceita, já que não quer dar motivo para as pessoas continuarem dizendo que ela é uma aproveitadora. Ela diz que ele pode continuar sendo o anjo em sua vida. Leonardo segura no rosto dela e diz: "Mas você não deixa eu continuar sendo, doutora." Alma os vê. Luz está destroçada pelo desaparecimento do filho. Paulo tenta consolá-la. Leonardo diz a Ângela que vai recomendá-la para quem seja, mesmo que ela não queira, e que sabe da qualidade do trabalho dela. Léo diz que não quer que isso mude o carinho que existe entre eles,
e eles se abraçam. Alma começa a chamar por Leonardo e diz que a mãe dele está se sentindo mal. O inspetor Benjamin interroga Yolanda sobre o desaparecimento de Lili, uma das meninas que trabalhou com Angela para Aníbal. Yolanda nega saber algo sobre Lili, mas ressalta que ela era uma menina festeira e que tinha maus amigos. Benjamin quer ver o quarto de Lili na pensão. Depois, Yolanda diz a Aníbal que o inspetor Benjamin é mais astuto do que eles pensam e que devem tomar muito cuidado. No dia seguinte, Leonardo leva Angela até a comunidade de Dona Pura e ela agradece ele por toda a ajuda. Angela entra na comunidade e conta a Abel, Paulo e Luz o que Mirta fez para ela ser demitida. Paulo pede que Angela more ali na comunidade e durma com Luz. Angela os agradece, mas diz que em breve Guilherme voltará a viver com Luz. Luz começa a chorar e conta à amiga que seu filho desapareceu e ninguém sabe onde ele está. Clarinha é transferida para o Hospital Vega. Dário diz a Álvaro que ela é uma princesinha. Álvaro comenta com o amigo que quando Clarinha estava bem, era uma menina alegre, meiga e terna. Geraldo chega ali e Álvaro o agradece. Geraldo diz a Álvaro que ele é um maldito aproveitador e que estava fazendo tudo aquilo por sua filha e que aceitou Clarinho por um ato de humanidade. Samantha diz a Oscar que prazer e vingança são seus pecados favoritos e como o vinho e a carne, quando estão juntos, ficam melhor. Ela diz que o amor que sente por Álvaro irá embora, porém o ódio não, e que irá fazer a vida de Álvaro e Ângela impossível. Ângela e Álvaro se reúnem para se divorciar. Álvaro diz ao juiz que não quer se divorciar da melhor mulher que já conheceu, mas que ela quer se separar por culpa de seus erros. Félix e Luz se reúnem no Ministério Público e ele a acusa de ter sequestrado Guilherme. Luz diz que isso não é verdade e que ele levou Guilherme se aproveitando que Dona Pura estava doente. Álvaro diz ao juiz que quer se encarregar da manutenção de Ângela e pagar sua universidade. Ele diz que é uma maneira de se desculpar com ela. Nancy diz ao juiz que Luz estava na cidade quando Guilherme desapareceu. Félix diz que Luz pode ter mandado seu amante para sequestrar seu filho. Baldomero diz ao juiz que Luz sempre está acompanhada por Abel Pérez e que ele pode tê-la ajudado no rapto. Nancy diz ao juiz que tudo aquilo é uma farsa de Félix para não assumir a responsabilidade pelo desaparecimento do próprio filho. Ângela diz ao juiz que nega redundantemente aceitar qualquer coisa que venha de Álvaro Vilas Lobo. O juiz que conduz o caso de Luz e Félix declara que não há provas suficientes para acusar a senhora Luz de sequestro. Ele ainda declara que quando Guilherme aparecer, terão uma nova audiência para decidir quem ficará com ele. Ângela vai à casa de Beatriz. Beatriz agradece por ela ter ido vê-la. Ângela conta que Mirta a demitiu, pois não acredita que ela cuidava bem dela. Beatriz diz que não se surpreende e que Mirta tem um caráter muito difícil. Ela pede que Ângela lhe dê novamente o mesmo tratamento de ervas que lhe deu no outro dia, pois aquelas ervas aliviaram suas dores. Beatriz contrata a Ângela para ir em sua casa 3 vezes na semana para tratar dela naturalmente. Ângela, mesmo não querendo encontrar Álvaro e Samantha, acaba aceitando cuidar de Beatriz por solidariedade. Beatriz diz que ela é um anjo. Perla e Sandro se reúnem em um restaurante e ela chamou Dário para acompanhá-los. O clima entre Sandro e Dário não é nada bom, mas Perla pede que o filho a escute. Perla diz que vai contar toda a verdade para eles e não se importa se irão odiá-la depois de saberem tudo. Beatriz diz a Ângela que o sofrimento não escolhe as classes sociais e que na dor todos são irmãos. Ângela se emociona e começa o tratamento de Beatriz. Perla confessa a Sandro e Dário que eles são pai e filho. Dário e Sandro ficam perplexos com a verdade. Ângela está indo embora da casa de Beatriz e se encontra com Álvaro. Álvaro questiona o que ela faz ali. Ângela responde que não tem nada a ver com ele e só foi cuidar de Dona Beatriz. Álvaro diz a Ângela que é uma tortura viver com Samantha e que se sente profundamente arrependido. Ângela diz que ele quis aquele preço e agora está pagando e não acredita nos sentimentos dele. Álvaro quase a beija, mas Ângela manda ele se afastar dela. Ele pede que ela diga em seus olhos que ainda o ama.
Ângela diz a Álvaro que ele não sabe o que significa a palavra amor e que não passa de um egoísta. Ela ameaça dizer a Samantha que ele está importunando. Dário fica muito incomodado ao saber que Sandro é seu pai. Ele reclama com Perla por ter escondido aquele segredo por 30 anos. Perla diz a Sandro e Dário que eles podem fazer um teste de DNA se quiserem. Sandro se entristece por Perla ter ocultado dele que tinha outro filho. Álvaro pergunta a Beatriz como ela se sente. Beatriz pede que ele não finja que se importa com a saúde dela. Álvaro diz que se importa, mas Beatriz não quer falar com o mau caráter. Cínico, ele diz que ama Samantha e que deseja que ela seja feliz. Dário diz a Perla que ela não tem perdão e que ele e Sandro tinham o direito de saber aquela verdade. Ele se chateia ao perceber que é meio-irmão de Leonardo. Dário diz que é inadmissível que ela volte com Sandro e que perdoe o homem que os abandonou, e joga na cara dela que ela nunca foi uma mãe completa para ele. Perla sofre muito ao ouvir isso, e Dário diz que além de péssima mãe, ela também foi ausente. Álvaro propõe a Beatriz que deixem as diferenças de lado por Samantha. Beatriz diz que isso é mérito dele e que ela e Geraldo não vão satisfazer os caprichos dele. Ela ordena que ele a deixe em paz, e Álvaro diz: Dona Beatriz, se a senhora chegar a faltar, saiba que vai estar deixando sua filha nas mãos de um homem arrependido e que fará o possível para vê-la feliz. Beatriz fica indignada com o cinismo do cão safado. Dário diz a Perla que ela lhe privou de ter um pai que ele sempre precisou ter. Ele assegura que jamais irá perdoá-la por aquilo. Sandro diz a Perla que também precisa de um tempo para pensar e eles se retiram. Mais tarde, Sandro reflete, entende as razões de Perla e a perdoa. Mirta aconselha que Alma se converta em amiga de Leonardo para assim conquistá-lo. Alma decide mudar sua estratégia para ter Leonardo de volta a seu lado. Sandro diz a Perla que no fundo eles sempre se pertenceram. Ele diz que quer ser um homem melhor para ela e para Leonardo e Dário. Sandro promete que quando sentir vontade de beber, irá jogar as garrafas de cerveja no lixo. Perla confia nele. Sandro diz a Perla que já não tem dúvidas e pede que ela seja sua esposa. Perla fica emocionada e aceita ser esposa dele. Os dois se beijam. Salma diz a Leonardo que Mirtz pediu que ela a levasse no hospital e que depois iriam a outro lugar, mas ela não disse onde. Cínica, Salma diz que sente muito o que aconteceu com Ângela e jura que não teve nada a ver com a demissão da moça. Leonardo diz que isso já não importa. Salma diz a Léo que já entendeu que entre eles não acontecerá mais nada e que aceita o fim deles. Abel se enciúma de Paulo com Luz e acusa o primo de querer ficar com ela. Paulo diz que Luz não é dessas mulheres e Abel diz que ela não, mas ele sim. Os dois começam a discutir. Abel dá uma bofetada em Paulo. Durante a briga, Ângela tenta separá-los e acaba levando uma cotovelada de Paulo. Ela desmaia. Luz tenta ajudar a amiga. Leonardo fica contente por Salma ter entendido que a relação deles chegou ao fim. Salma, cobra hipócrita, diz a Léo que se ele quiser ter algo com Ângela, ela irá apoiá-lo e que quer vê-lo feliz. Ela pede que Leonardo a aceite como amiga e ele concorda. Leonardo recebe uma ligação informando o que aconteceu com Ângela. Samantha se encontra com Dário em um bar e os dois bebem juntos. Leonardo atende Ângela e ela já se encontra bem. Ele diz que ela está bonita e Ângela agradece a ajuda dele. Leonardo diz que não quer que ela fique com a impressão que ele desconfia dela pelo que sua mãe disse, pois sabe como ela é. Ângela não entende por que Mirtz a odeia. Léo diz que foi por ela olhar para ele como ela olha, e isso Mirtz não gostou nada. Ângela pergunta como olha para ele. Leonardo diz que ela sabe e os dois quase se beijam, porém são interrompidos por uma ligação do hospital. Sandro resiste ao álcool. Mirtz despista Salma para sair do hospital. Sandro escreve uma carta. No dia seguinte, ele liga para Leonardo e ele está com Ângela no carro. Sandro diz ao filho que precisa falar com ele sobre algo muito importante. Leonardo diz ao pai que terá uma cirurgia e que, se quiser, podem se falar no dia seguinte. Sandro pede que ele vá vê-lo quando terminar a cirurgia. Léo se preocupa pelo assunto que Sandro quer falar com ele e pergunta se está tudo bem.
Sandro diz que nunca esteve melhor e que tudo ficará melhor ainda quando abraçá-lo. Leonardo sorri e os dois dizem o quanto se amam. Ângela admira o carinho de Leonardo pelo pai. Samantha tenta seduzir Dário para ficar com ela. Dário tenta resistir e diz que ela é a mulher de seu amigo. Samantha não se importa com isso, seduz Dário e os dois terminam se beijando. Álvaro vê Ângela com o corte na cabeça e pergunta se ela está bem. Ângela responde que está bem, agradece e pede que ele deixe ela em paz. Álvaro diz que nunca poderá fazer isso. Leonardo os observa. Ângela manda Álvaro amadurecer e ser responsável por suas ações. Ela diz que não sente nada por ele e confessa que está apaixonada por outra pessoa. Leonardo ouve isso e se aproxima. Ângela diz a Álvaro que se apaixonou por Leonardo Santillana e o que sente por ele não é nem a sombra do que algum dia sentiu por Álvaro. Leonardo chega ali e Ângela diz que está com ele. Léo diz a Álvaro que se ele estiver com ciúmes, podem chamar Samantha, porque os quatro teriam uma conversa muito interessante. Álvaro diz que isso não ficará assim e se retira com o rabinho entre as patas. Élida, secretária de Leonardo, avisa que estão lhe chamando. Ângela fica tensa pelo que falou diante de Leonardo. Mirtes e Aníbal vão ao apartamento de Sandro para colocar o plano em prática. Leonardo chama a Ângela de namorada e ela pede desculpas pelo que disse. Léo diz a Ângela que acreditou em tudo que ela disse, lhe puxa pela cintura e se beijam apaixonadamente. Dário e Samantha ficaram juntos e ele sente peso na consciência pela traição. Já Samantha não se importa e diz a Dário que sabe bem que ele sente inveja de Álvaro. Sandro acabou bebendo um refresco adulterado por Mirtes. Mirtes descobre que Sandro teve um filho com Perla. Ela diz que é uma pena que ele não poderá desfrutar esse filho e que agora ele sentirá na pele que não poderá se mover como ela. Sandro desmaia e Aníbal coloca álcool na boca dele. Leonardo apresenta Ângela como namorada diante de Élida. Ângela fica surpresa. Leonardo diz a Ângela que não poderá levá-la para casa, pois tem uma cirurgia. Ele a chama de meu amor e pede que ela sonhe com ele. Aníbal coloca vários comprimidos para Sandro ingerir e que sua pressão caia. Mirtes teme que ela e Aníbal sejam descobertos pelo mal que fizeram a Sandro. Ela diz ao amante que alguma vez amou Sandro, porém agora ela levará o melhor dele, que é o luxo. Samantha volta para casa e Geraldo pede que a filha seja mais presente com Beatriz, pois ela tem sido muito ausente. Irônico, ele diz que isso também se não for atrapalhar a vida nas redes sociais dela ou com suas tantas preocupações. Perla diz a Dário que errou muito e pede perdão. Dário diz que não sabe se pode e também assimilar que Sandro é seu pai. Perla diz que nem ele nem Sandro têm culpa de nada e que ele deseja conhecê-lo como filho. Dário diz que ela disse aquilo muito tarde, pois sua infância já passou e não irá voltar. Álvaro reclama pela hora que Samantha está chegando em casa. Samantha pergunta quem ele pensa que é para questioná-la e o único que deve dar explicações é ele. Ela diz que já sabe que ele brigou com Leonardo por ciúmes de Ângela. Samantha confronta Álvaro se ele ainda sente algo pela vadia da Ângela. Álvaro diz que o único sentimento que sente por Ângela é raiva, depois de tudo que ela lhe fez. Ele diz que Ângela está usando Leonardo e também Beatriz, e tudo isso para se meter na casa deles. Samantha diz que espera que o que ele lhe disse seja verdade, pois irá falar com Ângela. Guigo começa a passar mal e Chamuco manda ele não reclamar, pois ele não consegue dormir. Ângela conta a Luz que disse a Álvaro que está apaixonada por Leonardo e que ele ouviu isso. Ela conta que Léo a beijou e que considera que os dois já namoram. Luz diz que eles precisam conversar e que Leonardo é uma boa pessoa. Ângela diz que quando vê Leonardo sente mariposas no estômago. Luz diz que a amiga está apaixonada. Ângela ressalta que sente uma grande admiração por Leonardo, que a seu lado se sente tranquila, protegida e valorizada. Abel e Paulo voltam a discutir verbalmente. Ângela interrompe a discussão e pergunta o que Dona Pura pensaria daquela briga deles. Paulo e Abel refletem e param a discussão. Ângela sente enjoos. Leonardo vai ao apartamento de Sandro e o encontra sem sentidos.
Desesperado, eles chamam a ambulância. Já no hospital, o doutor diz a Leonardo que Sandro teve uma intoxicação severa pelo álcool e que não conseguiram estabilizá-lo. Leonardo fica muito preocupado e pede que Deus não abandone seu pai. No dia seguinte, Paulo tenta animar Luz, mas ela diz que não vai se levantar. Guigo está muito mal e sente saudades da mãe. Chamuco percebe que ele está mal de verdade e fica tenso. Ângela lê no jornal sobre a morte de Lili e fica pasma. O doutor diz a Leonardo que sente muito, que tentaram fazer de tudo, mas Sandro não resistiu. Leonardo chora muito e sofre. Ele vai até o corpo do pai e pergunta por que ele se foi. Leonardo sofre muito enquanto o abraça. Geraldo chega ali e abraça Léo, tentando apoiá-lo. Ângela liga para Nancy e diz que acaba de descobrir algo terrível e que Lili morreu, a moça que morava na pensão. Guigo delira e Chamuco maltrata. Léo lê a carta de seu pai. Leonardo liga para Mirtes e conta que seu pai faleceu. Mirtes, hipócrita, finge surpresa e conta a Salma que Sandro morreu. Perla e Dário descobrem a morte de Sandro. Perla sofre muito. Leonardo se recorda de quando o pai disse que estava melhor do que nunca e que ficaria melhor quando o abraçasse. Ângela vai ver Leonardo no hospital e diz que sente muito pela morte do pai dele. Ela o abraça e Léo desaba nas lágrimas. Yolanda pergunta a Aníbal se ele já pensou em alguma maneira de pagar as dívidas com os colombianos. Aníbal responde que está fazendo um negócio com Mirtes e que, com esse dinheiro, poderá saldar a dívida. Yolanda diz que a notícia sobre o assassinato de Lili já está nas mídias e que acredita que devem fazer uma visita a Ângela para recordá-la que está nas mãos deles. Ela mostra para Aníbal algumas fotos de Ângela seminua e diz que ele deve obrigá-la a retirar a denúncia contra eles. Mirtes liga para Aníbal e conta que Sandro já está morto. Aníbal diz a Yolanda que Sandro faleceu. Yolanda já pergunta se Aníbal teve algo a ver com isso, mas ele nega. Leonardo diz a Ângela que falhou com seu pai e não esteve com ele quando mais precisava. Ângela pede que ele não diga isso e que Sandro mesmo disse que ele foi o melhor filho que poderia ter tido. Leonardo mostra para Ângela a carta de Sandro, onde ele confessava que Dário é seu meio-irmão. Léo diz a Ângela que a doutora Perla teve uma história de amor com seu pai no passado. Leonardo se sente responsável pela morte do pai e Ângela o abraça. Salma chega ali, diz que sente muito e abraça Leonardo. Ela segura no rosto dele e diz que ele sabe que conta com ela. Leonardo agradece Salma. Anoitece. Acontece o velório de Sandro. Mirtes diz a Ângela que se ela tivesse um pouco de decência, iria embora, pois aquele é um momento íntimo de família. Ângela diz que está ali para apoiar Leonardo. Mirtes diz que ela quer se aproveitar de seu filho para amarrá-lo, igual fez com Álvaro, mas isso não permitirá. Ângela quase vai embora, mas Leonardo chega ali. Léo diz à mãe que Ângela ficará, pois ela é sua namorada. Mirtes fica chocada e diz ao filho que eles precisam conversar. Ângela diz a Léo que vai ao banheiro. Samantha e Ângela se encontram durante o caminho. Samantha pergunta a Ângela se é verdade que Álvaro anda atrás dela e que ainda diz que ela é sua mulher. Ângela diz que sim e que isso está lhe incomodando. Samantha garante a Ângela que ela não ficará nem com Álvaro nem com Leonardo e que sabe que a única intenção dela é entrar em uma família rica. Ela diz que ela, para ser uma qualquer, é bastante hábil. Ângela diz que ela, para ser tão cadela, é muito ingênua. Samantha se revolta, manda Ângela ter cuidado e não tê-la como inimiga. Ângela tira onda com a cara de tamanco. Diz que prefere ter ela como inimiga, pois ter uma amiga doente como ela dá no mesmo. Mirtes diz a Leonardo que ele está mal da cabeça e que Ângela só está o usando como fez com Álvaro. Leonardo diz que isso não é verdade e que aquele não é o momento para discutirem aquilo. Mirtes diz que Ângela é uma aproveitadora. Leonardo manda a mãe baixar a bola e respeitar sua namorada. Geraldo e Beatriz chegam ali e dão os pêsames a eles. Depois, Leonardo diz a Mirtes que estão no funeral de seu pai e que é inacreditável que nem isso ela possa respeitar. Dário se aproxima de Leonardo e diz que eles precisam conversar, pois certamente ele já sabe que eles são meio-irmãos.
Dário diz que aquela dor é dele e não sua, pois um pai é muito mais do que alguém que lhe deu seus genes. Leonardo diz que Sandro não teve oportunidade e que ele poderia ler a carta do pai. Aníbal vai atrás de Ângela. Ângela diz que o corpo de Lili foi encontrado e acusa Aníbal de estar por trás de tudo aquilo. Aníbal mostra para Ângela as fotos sensuais dela que ele tirou enquanto ela estava drogada. Aníbal ameaça Ângela e manda ela retirar a denúncia, caso contrário, irá destruir a vida dela. Mirtes manda Flávia guardar suas lágrimas de crocodilo e manda ela sair dali. Ela arma um escândalo, diz que sabe que Flávia estava dormindo com seu marido e ela é a culpada por Sandro ter morrido. Flávia diz que isso não é verdade e que aquele não é o momento. Leonardo chega ali e tenta acalmar a Drácula. Dário leva Flávia dali. Beatriz está cada dia pior e sente fortes dores. Dário decide ler a carta de Sandro, onde ele dizia que queria ter uma relação mais próxima entre eles, que queria conhecê-lo melhor e que queria fazer as coisas certas. Sandro disse que oferecia suas mãos para que pudesse começar uma nova etapa como pai e filho. Dário se emociona lendo a carta do pai. Geraldo tenta consolar Beatriz e ela sente fortes dores e fraqueza. Salma diz a Álvaro que ele não a conhece, mas que ela é amiga de Samantha e sua família. Ela diz que está ali pois quer afastar Ângela de Leonardo e que sabe que esse também é o objetivo dele. Salma diz a Álvaro que pensava que Ângela tinha amarrado ele, mas naquele dia percebeu que isso não é verdade, somente pela forma que ele a olha. Salma garante que não dirá nada a Samantha e que se ele tiver interesse em separar Ângela e Leonardo, pode procurá-la. Álvaro fica interessado na proposta de Salma. Beatriz diz a Geraldo que quer que Ângela trabalhe para ela como sua enfermeira. Ela diz que ele não sabe como é sentir aquelas dores e que somente Ângela sabe tratar aquelas crises. Beatriz diz que essa também seria uma estratégia para desmascarar Álvaro, pois tendo Ângela por perto, Samantha irá perceber tudo e cairá à venda de seus olhos. Geraldo diz que não é bom ter Ângela ali em sua casa devido a toda a situação existente. Beatriz diz que Ângela é íntegra e que quer tê-la por perto. Salma vai à universidade e, sem que ninguém veja, rasga várias páginas do caderno de Ângela. Flávia vai conversar com Leonardo e comenta que Sandro já havia deixado o álcool e que acredita que algo a mais tenha acontecido. Ela diz que algo diz para ela que Sandro não fez aquilo sozinho, pois tem certeza que ele não tentaria contra a própria vida. Flávia diz que Sandro tinha a intenção de estabelecer uma relação com Dário e tinha pedido para se casarem, então acredita que ele não tinha razões para tirar a própria vida. Leonardo pergunta a Flávia se ela acredita que alguém tenha feito mal a seu pai. Flávia diz que não sabe, mas que Sandro havia mudado muito sua atitude e já levava semanas sem beber. Ela diz que Sandro estava feliz e que está convencida que ele não tenha tirado sua própria vida. Ângela diz a Edi que Leonardo aceitou de forma literal o que ela disse para Álvaro sobre serem namorados. Ela diz que ele a apresentou como namorada no funeral. Edi diz que aquela confusão é melhor nem resolverem e ela seguir como a namorada do doutor. Ângela teme sofrer o mesmo que sofreu com Álvaro, mas Edi garante que Leonardo não é da classe do ex dela. Ela assume para o amigo que está sentindo algo por Leonardo. Flávia diz a Leonardo que perdeu o amor de sua vida e seu filho a oportunidade de ter um pai maravilhoso. Sofrendo, ela diz que é a segunda vez que perde Sandro e Léo tenta consolá-la. Ângela se dá conta que está faltando algumas páginas de seu caderno e fica tensa. Ela diz a Edi que arrancaram as folhas de seu caderno do projeto do professor Ugarte. Salma chega ali e Ângela conta que alguém arrancou as páginas de seu caderno. Cínica, Salma diz para toda a sala não ser cruéis e que quem arrancou as páginas de Ângela as devolva. Leonardo recebe a autópsia da morte de Sandro e descobre que encontraram um entorpecente e também um medicamento que baixou sua pressão. Leonardo diz ao médico que seu pai não era hipertenso e que não há motivos para ele ter tomado aqueles medicamentos. O médico mostra para Léo algumas fotos e diz que constaram que o rosto de Sandro tinha hematomas, como se alguém tivesse forçado ele a ingerir o álcool e os medicamentos. Mais tarde, acontece o funeral de Sandro e Ângela acompanha Leonardo.
Flávia assiste o funeral pelo celular, já que não pôde comparecer na despedida do amado. Dário sofre pela morte do pai.